Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2. Vamos ler um texto aqui e depois nós vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Pois vós mesmos sabeis, irmãos, que a nossa entrada entre vós não se tornou vã, mas tendo antes padecido e sido maltratado, como sabeis em Filipos, tivemos confiança em Deus para vos falar o Evangelho de Deus em muitas lutas. Pois a nossa exortação não provém de erro, nem de imundícia, nem se baseia em dolo, mas sim como temos sido aprovados por Deus, para que se nos confiasse o Evangelho, assim falamos, não como aqueles que agradam homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Nunca usamos de palavras de adulações, como sabeis, nem pretexto de avareza, Deus é testemunha, buscando glória de homens, quer de vós, quer de outros, embora podendo, como após de Cristo, ser-vos pesado. Antes, nos fizemos brando no meio de vós, como a mãe que acaricia seus filhos. Assim, tendo vós tanta afeição de boa vontade, desejamos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas também as nossas vidas, porque vos fizemos de nós muitos amados. Nós vamos iniciar fazendo essa introdução a essa maravilhosa epístola. E depois nós vamos entrar pouco a pouco dentro do tema que nós vamos estudar aqui nesses dias sobre a característica da apostasia dos últimos dias. O primeiro ponto que eu quero ressaltar na leitura desses textos, e depois nós vamos para 2 Tessalonicenses, é a natureza dessa carta. Essa carta, ela tem uma história muito linda. Quando o Paulo prega o Evangelho em Tessalônica, eu creio que aqueles que conhecem essa história sabem muito bem que Paulo imediatamente teve que sair de Tessalônica. E ali ele deixou uma igreja muito pequena. Uma igreja bem pequena. E essa igreja, que nós podemos chamar assim de um bebê espiritual, ficou para trás. E o apóstolo Paulo, ele, por conta das perseguições, ele se retira de Tessalônica. Como ele mesmo diz aqui sobre as lutas que ele passou, por tudo que ele experimentou, por todas as dificuldades, por todas as oposições, por todas as ameaças, Paulo teve que deixar Tessalônica. E podemos usar aqui a figura de um bebê, e ele deixou um bebê espiritual para trás. E o que ocorre é que muitos anos se passaram, e o que Paulo se surpreende é que aquele bebê espiritual que ficou para trás se tornou uma igreja madura, uma igreja que ela tinha o seu coração fortalecido pela palavra, uma igreja que os irmãos passaram a aprofundar naquela pequena semente que se tornou uma obra tão profunda de Deus nas suas vidas. Aqui começa a história desta igreja, a igreja de Tessalônica, uma igreja que nasce da dor, uma igreja que nasce da aflição, uma igreja que nasce do sofrimento. E esta igreja, ela floresce. E agora Paulo escreve uma carta. Essa carta, ela tem um teor de ternura, de amor, de cuidado, de afeição. Se você perceber, Paulo, ele chega a dizer aqui que o amor que ele tinha para com esta igreja, no versículo 7, é como a mãe que acaricia seus filhos. Você percebe que essa é uma tônica de ternura nessa carta. Carta à igreja de Tessalônica. Porém, nós sabemos que nessa primeira carta temos essa tônica, temos essa advertência ou essas advertências para que eles pudessem prosseguir na sua vida cristã, na maturidade, nos avanços do Senhor, entendendo o tempo e o modo do Senhor para eles naquele momento. E quando nós vamos avançando no estudo dessa carta, nós não podemos ignorar que ela é uma carta escatológica. Uma das fortes características dessas duas cartas aos Tessalonicenses, que nós podemos denominar aqui da escatologia paulina. Paulo, ele traz nessa carta não apenas o seu lado pessoal, sentimental, de amor, pastoral, de cuidado, como também essa carta, diferentemente das outras cartas, ela tem uma tônica escatológica, da advertência para o tempo do fim. Um exemplo, por favor, aqui no capítulo 5, diz assim no versículo 1, mas acerca dos tempos, e eu gostaria que vocês observassem que a palavra tempos aqui vem de um vocábulo do texto original grego,
que é a palavra kairos. Kairos é o tempo distinto, é o tempo específico. Ele diz, mas acerca dos tempos ou das épocas, irmãos, não tendes necessidade que eu vos escrevas, porque vós mesmos saibeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão, virá de surpresa. Na segunda epístola, no capítulo 2, no versículo 2, ele vai abordar esse assunto. Ele diz assim, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem tampouco vos perturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como enviada de nós, como sendo o dia do Senhor, estando já perto. Esse é um capítulo que nós vamos estudar, porém antes disso nós vamos meditar um pouco aqui nessa primeira carta. Amados irmãos e irmãs, então Paulo, ele coloca de maneira muito clara esta exortação concernente o dia do Senhor. Quero dizer algo para vocês, isso é muito importante no entendimento bíblico. A frase dia do Senhor, ela para nós, ela tem uma tônica significativa. Sempre que a Bíblia fala essa frase, ou você lê essa frase, o dia do Senhor, o início está aqui em Isaías capítulo 2. A partir de Isaías capítulo 2, depois capítulo 13, aí você vai estudar isso no livro de Joel, no livro de Amós, você vai estudar isso em várias passagens, Malaquias, enfim, todos os textos, onde você vai encontrar essa frase, o dia do Senhor, fala em um tempo de trevas, de desolação. O dia do Senhor, de maneira bem simples, se refere ao julgamento de Deus sobre as nações. E Deus vai julgar este mundo. É algo que você precisa saber. Deus vai julgar esse mundo. E essa frase é uma frase que se refere a isso. E Paulo está colocando aqui para nós, pois vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão. Aqui, por favor, vamos subir um pouquinho mais aqui na sua leitura, aqui no capítulo 4, por favor, olha o versículo 13. Porque do versículo 13 ao versículo 18, Paulo vai fazer uma exposição muito interessante concernente o tempo da vinda do Senhor. E ele diz assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que partiram, estão com o Senhor, dos que dormem, para que não vos entristeçais como fazem os demais que não têm esperança. Então Paulo está exortando os irmãos aqui em Tessalônica, essa igreja tão amada e querida, porque essa igreja estava vivendo uma expectativa, embora uma expectativa que nós precisamos viver, mas ela estava vivendo a expectativa fora do seu tempo, ela estava vivendo a expectativa do seu discernimento. Isso é muito importante, irmãos. Eu vou colocar isso bem devagar. A igreja de Tessalônica estava vivendo a expectativa, embora correta, porém sem discernimento. Paulo está dizendo para esses irmãos, e aqui eu vou colocar com muito cuidado, para não ficar lendo muitos textos e não fazendo exposição de forma objetiva e clara. Paulo está dizendo para os irmãos que eles não deveriam de forma alguma concentrar os seus anelos, seus afetos concernente o dia do Senhor para aquela hora. O que fica muito claro dentro da exposição desses textos é que esta igreja, ela estava como que embriagada, tomada pelo anelo da volta do Senhor. A igreja de Tessalônica, ela estava vivendo uma expectativa muito forte de que o Senhor estaria voltando para eles naquele momento. Então Paulo vai dizer não. E aqui, nesse capítulo 4, ele vai dizer, irmãos, com respeito aos irmãos que partiram, olha o que ele diz: com respeito aos que dormem, não vos entristeçais, como fazem os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com Jesus os que nele dormem. Isto vos dizemos pela palavra do Senhor, nós os que vivemos, os que estamos aqui até a vinda do Senhor Jesus, de modo algum precederemos os que dormem. Então Paulo está explicando, ele está colocando a vinda do Senhor de uma forma didática, ele está explicando aquilo que ele dissera. Se você depois ler 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50, aqui ele também vai tratar dessa escatologia da volta do Senhor. Então ele vai dizer assim, irmãos, entendam bem, os irmãos que dormem, os que partiram, já foram com o Senhor, e lá, como aqui, ele vai dizer o seguinte, que quando a trombeta tocar, esses irmãos, eles ressuscitarão primeiro. Eles se encontrarão conosco, nós nos encontraremos com eles, e depois de encontrarmos com eles, juntos, nós encontraremos com o nosso Senhor. Então Paulo está colocando uma didática muito clara, para o encorajamento desses irmãos,
Aí diz assim, no versículo 5, mas acerca dos tempos ou das épocas, perceba que o versículo 1 do capítulo 5 é uma continuidade do assunto que ele vinha tratando no capítulo 4, versículos 13 até o 18. Você percebe isso? Isso chama-se hermenêutica, ciência da interpretação da Bíblia. Então observe, ele diz, mas acerca dos tempos, do Kairos, a vinda do Senhor será um Kairos, será um tempo. Essa palavra Kairos fala de um tempo distinto, de um tempo específico, não é Cronos, é Kairos. Aí ele diz, não tendes necessidade que eu vos escrevo, porque vós saibeis perfeitamente. O que é saber perfeitamente? É ter o conhecimento exato pela palavra e o discernimento. O que é o conhecimento da palavra? É o conhecimento da Bíblia, mas também discernir o nosso tempo. Se aquilo que está no nosso tempo está intimamente em conexão com a palavra de Deus. O que Paulo está mostrando para os irmãos aqui em Tessalônica, ou ele falou para os irmãos em Tessalônica, é que o discernimento do tempo não se alinhava com as Escrituras. O que ele está dizendo é que nós precisamos alinhar o discernimento do tempo com as Escrituras. E é isso que nós precisamos meditar nesta hora. Porque, amados irmãos e irmãs, nós estamos vivendo um momento crucial da nossa história, um momento crucial da nossa jornada. E estamos vendo que muitos irmãos não estão tendo discernimento, que muitas pessoas estão completamente alheios a esse Kairos, a esse tempo específico. E o que nós estamos vendo, por um lado, é um profundo e glorioso chamamento do Senhor para o seu povo. Um profundo e glorioso chamamento do Senhor ao seu povo. O Senhor está nos chamando. É um chamado profundo, de alerta, de despertamento, de avivamento, de considerar os nossos caminhos, a maneira como nós vivemos, nossa forma devocional, nossa responsabilidade espiritual, como necessitamos ser libertos do espiritualismo, da religiosidade, e vivemos um cristianismo verdadeiro, o cristianismo apostólico, o cristianismo que o nosso Senhor Jesus pregou, que os apóstolos pregaram, que os pais da igreja pregaram, que os pré-reformadores pregaram, que os reformadores pregaram. Cristianismo genuíno, bíblico, verdadeiro. Tudo aquilo que, na realidade, compõe a igreja do Senhor. É isso que nós precisamos, meus irmãos e irmãs. Não é viver um evangelho de fachada, uma igreja governada por espiritualismo, religiosidade, institucionalismo, eclesiasticismo, misticismo e outras coisas mais, mas uma igreja conectada com o trono de Deus, uma igreja governada e pastoreada pela palavra de Deus. Nós precisamos ser estes que harmonizamos a sabedoria na palavra e o discernimento quanto ao tempo que nós estamos vivendo. Um cristão hoje que não consegue alinhar a sabedoria na palavra e o discernimento quanto ao tempo, ele está caminhando a vida espiritual às cegas. É como um barco à deriva. Nunca havíamos experimentado uma apostasia tão trágica, tão drástica como essa do nosso tempo. Por outro lado, eu tenho louvado o Senhor por ver um grande número de irmãos tendo um glorioso despertamento espiritual. Comunidades inteiras tendo um grandioso despertamento espiritual. Se por um lado temos visto muita frieza, muita indiferença, mas eu preciso testemunhar para vocês que está havendo também um grandioso despertamento, está havendo um grandioso movimento de Deus. Eu tenho presenciado algo que eu não havia presenciado nesses últimos 20 anos. Um profundo quebrantamento, especial no meio dos jovens. Isso é maravilhoso, porque nunca tivemos um tempo tão difícil no conceito, na definição espiritual, como os dias que nós estamos vivendo. Frieza, indiferença, negligência, irresponsabilidade, tudo isso caracteriza o quê? Apostasia. Então o chamado de Paulo aqui para esta igreja tão amada, tão querida, é que esses irmãos pudessem alinhar essas duas coisas: o conhecimento na palavra de Deus, entender os tempos, as épocas pelo discernimento. Nós não podemos, irmãos,
viver a nossa vida cristã hoje como se estivéssemos ignorando a volta do Senhor. Esta igreja, a igreja de Tessalônica, estavam vivendo, eles criaram uma expectativa muito forte em relação à vinda do Senhor. E aqui, essa carta vai corrigir isso. Mas, por outro lado, nós hoje podemos nos apropriar, e eu digo assim, apropriar com muita alegria, apropriar com muita convicção. Aqueles irmãos receberam essa carta como uma exortação, como uma correção das motivações deles, dos sentimentos deles. Porque, embora, sim, eles tinham um anelo pela volta do Senhor, a maneira como eles estavam vivendo, isso não estava trazendo edificação. Alguns estudiosos chegam a afirmar que em Tessalônica, muitos irmãos não queriam mais nem trabalhar, porque eles criam na vinda do Senhor de tal forma para eles, que eles estavam desistindo de tudo. E Paulo está dizendo, não, algumas coisas ainda têm que acontecer. Algumas coisas precisam acontecer. E aqui ele diz, vocês precisam harmonizar a sabedoria espiritual com o discernimento do tempo. E se nós lermos, em especial, eu digo, as escatologias, ou os capítulos escatológicos de Paulo, como em 1 Coríntios capítulo 15, essas duas cartas aos Tessalonicenses, e eu posso aqui também incluir as duas cartas que ele escreveu para Timóteo, nós vamos ver, amados irmãos, o quanto toda essa escatologia mostra que o tempo é esse que nós estamos vivendo, que o momento é agora, que nós precisamos ter essa sensibilidade, não é sensacionalismo, é sensibilidade espiritual, e ousadia e coragem, para olhar a palavra de Deus, e pedir que o Espírito Santo sonde o nosso coração, sonde a nossa vida, se nós o temos resistindo, se nós o temos entristecido, se nós o temos apagado, que ele sonde o nosso coração, para que haja quebrantamento, para que haja um comprometimento com a sua vontade, renúncia de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. É isso que nós precisamos, amados irmãos e irmãs. Então, saindo desta primeira carta, eu convido vocês agora, e aqui nós vamos nos deter com muito zelo no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Então nós já vimos até aqui, primeiro, o amor, o carinho, a ternura de Paulo em relação a esta igreja. Segundo, nós vimos que esta igreja, ela nutria um forte anelo pela vinda do Senhor, de tal forma que esse anelo fez com que Paulo pudesse não desencorajá-los, mas levá-los a uma correção para que esse comportamento não viesse danificar a edificação, mostrando para eles que algumas questões deveriam acontecer. Ele coloca com clareza este assunto, em especial neste capítulo. E ainda, ele nos mostra ali no capítulo 4, a partir do versículo 13 até o versículo 18, ele vai nos mostrar como que isso vai proceder, para que aqueles irmãos pudessem ter uma clareza muito grande do tempo, do modo da vinda do Senhor. Tempo e modo da vinda do Senhor. Aqui, eu quero que vocês prestem bastante atenção, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz assim, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele. Esta palavra, reunião aqui, ela vem de um vocábulo grego que é epsunagoge. Essa palavra epi, alto, né? Gog, reunião no alto. É essa palavra. É reunir no alto. Essa palavra, reunião aqui. É claro, irmãos, que os tradutores, eles não buscaram a exatidão. Algumas versões aproximam, mas na grande maioria, muitos termos, eles precisam ser um pouco explanados para nós percebermos a sua riqueza. Então Paulo está dizendo aqui, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele nos ares, aí diz assim, nós rogamos, essa é uma palavra forte, Paulo está pedindo aqui do profundo do seu coração, irmãos, que não vos movais, preste bastante atenção, não vos movais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, como se procedesse de nós,
supondo ter chegado o dia do Senhor. E nós sabemos que o dia do Senhor aqui não se refere de maneira direta à vinda do Senhor, mas o tempo, o kairos, que eu falei para vocês. Esse kairos, o tempo da vinda do Senhor. Essa frase dia do Senhor não se refere à vinda de Cristo. Quando Paulo vai falar para nós sobre a vinda de Cristo, ele fala sobre o dia de Cristo. Então nós temos o dia do Senhor e o dia de Cristo. São duas coisas distintas. Amanhã nós vamos tocar rapidamente um pouquinho sobre isso, só para ajudar os irmãos a entenderem esta distinção, dia do Senhor e dia de Cristo. Nós não estamos esperando o dia do Senhor, nós estamos esperando o dia de Cristo. O dia do Senhor na Bíblia fala a um tempo de julgamento, a um tempo de desolação, de assolação. Todos os textos referentes a essa frase, o dia do Senhor, fala disso. Nós esperamos o dia de Cristo. Para a igreja, é isso, o dia de Cristo. Então, ele diz assim: ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Aqui está o tema do nosso assunto, apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Eu digo para vocês, nós vamos estudar os vocábulos, as particularidades mais importantes desses versículos. Nós vamos ainda ler o versículo 4, mas por enquanto vamos nos deter aqui até o versículo 3. Nós vamos, de forma assim, microscópica, nós vamos analisar esta pequena passagem, porque aqui existem muitas questões importantes para a nossa edificação. Veja bem, em primeiro lugar, vejam dois pontos. Primeiro, Paulo diz que não vos demovais facilmente do vosso entendimento. O sentido aqui é, não tenha uma mente agitada. Não tenha uma mente agitada. E segundo, não vos perturbeis. O sentido aqui é, não estejam aterrorizados, não estejam alarmados. Irmãos, eu falo isso de forma respeitosa, porque pode ser que alguns de vocês sofreram muito ou tiveram perda significativa de pessoas queridas nesse tempo de pandemia. Então eu falo isso com muito respeito. Mas esse tempo de pandemia, ele foi como que um prelúdio deste dia do Senhor. Para mim, o que chamou a atenção foi o comportamento de muitos cristãos. Como os cristãos demonstraram assim uma certa insegurança. Como muitos cristãos se comportaram nesse tempo. E aqui não estou oferecendo nenhuma crítica, como eu disse, falo de forma respeitosa. E falo no sentido do encorajamento, da reflexão, aquilo que nos leva aos pés do Senhor. Como muitos irmãos, eles se encaixaram nesses dois textos, como eles ficaram mentalmente perturbados, agitados, inseguros e ansiosos. E outra coisa, no versículo, o ponto 2 aqui, como eles ficaram aterrorizados, atemorizados, inseguros, alarmados. Ora, irmãos, eu sei, eu também passei por isso. Mas uma coisa é certa, e creio que todos nós, é claro, mas uma coisa é certa, nesse ponto não. Nesse ponto não tem como você passar por um momento como esse e você tirar os olhos do Senhor. Para mim foi significativo tudo isso. Enquanto as pessoas estavam tentando entender a natureza dessa Covid, dessa coisa toda, de tudo que estava envolvido, seja de forma social, seja de forma política, seja de que forma fosse, uma coisa que despertou meu coração foi para discernir tudo isso do ponto de vista espiritual. E a gente viu quantos irmãos ficaram acuados, quantos irmãos ficaram espiritualmente fragilizados, desesperados. Na nossa comunidade, a gente tomou uma decisão, e pareceu assim um pouco estranho para muitos irmãos, a gente tomou a decisão de não orar por ninguém. Porque se fosse para orar, irmãos, a gente não ia fazer outra coisa, a não ser orar. Porque a Covid havia lastrado. Mas nós encorajamos os irmãos a ter um discernimento. E quem tivesse que passar pelo vale da sombra da morte, era ele, o Senhor. Nosso papel aqui era encorajar os irmãos que estavam aqui. Isso trouxe um efeito extraordinário na vida da igreja. E lamentei com muitos irmãos, aqueles que estavam com os seus parentes ali no vale da sombra da morte. Porque eu percebi que era hora de muitos irmãos checar a sua fé. Era hora de muitos irmãos avaliar a sua vida com o Senhor. Era hora de nós nos olharmos na luz do Senhor. O que estava no nosso coração? Porque o mundo estava tudo muito maravilhoso.
Estava como o Titanic. Estava festa. Estava todo mundo satisfeito. Tudo parecia assim, numa calmaria. Todo mundo cheio de expectativas, de sonhos. De repente, travou tudo. Eu me lembro que eu estava em Criciúma, e quando ocorreu o lockdown, uma conferência, e de repente paralisou tudo. Os irmãos tiveram que interromper o evento, fazer algo muito pequeno, gravar, transmitir para os irmãos nas casas, e a gente saía à noite, você via assim, tudo paralisado, dava pânico. Mas há algo muito importante, irmãos, é a nossa conexão com o trono, porque quando vier o dia do Senhor, será muito, muito pior do que tudo que nós vivemos. E quem é que vai estar em pé? Quem é que vai subsistir? Quem é que vai olhar para o Senhor e vai dizer assim, glórias ao teu nome, Senhor? Aleluia, porque tu estás voltando para o teu povo, para a tua igreja, para a tua casa, para os teus. Chegou a hora do Senhor tirar a tua igreja da terra e julgar este mundo, com toda a sua impiedade, com toda a sua perversidade. Está na hora do Senhor trazer justiça sobre este mundo. Será que nós vamos ter esse coração, ou nós vamos, como muitos irmãos fizeram? E eu vi muitos irmãos fazendo rodas, cercando quarteirões, de mãos dadas, clamando a Deus para expulsar o demônio da Covid. Muitas igrejas de joelhos, orando para que isso não acontecesse. Que vergonha, irmãos, que vergonha. Sabe por quê? Aquilo que Paulo diz para esses irmãos, nós precisamos alinhar a sabedoria espiritual, sabedoria proveniente da revelação da palavra, com o discernimento daquilo que está à nossa volta. É isso que nos conecta com o trono de Deus. Então Paulo está dizendo justamente isso, que nós não tenhamos um coração tomado de ansiedade. A ansiedade, até certo ponto, faz parte da insegurança que nós temos da nossa natureza, da nossa humanidade. Mas quando a ansiedade, ela persiste, e ela produz efeitos psicossomáticos, onde o corpo começa a sentir aquilo que a mente aflige, ou aquilo que aflige a mente, aquilo que perturba a mente, e produz em nós uma insegurança, e você começa a viver no amanhã, e a ansiedade, ela produz a incredulidade. Então você sai de um estágio que é natural, e passa para um estágio onde o seu emocional está abalado, onde a sua espiritualidade está em frangalhos, e aí vem a incredulidade, que produz a insegurança, produz o medo, produz o desespero, e a pessoa começa a ter uma mente acelerada à noite, não consegue dormir, não consegue descansar, se desespera. Tudo isso vai destruindo a sua comunhão com Deus, a sua convicção na palavra de Deus. Isso vai gerando pessoas emocionalmente doentes, fracas, inseguras, independentes de tratamentos psiquiátricos. E nós não podemos ser essas pessoas, irmãos. Nessa hora que nós estamos vivendo, nós precisamos ser a igreja do Senhor Jesus de forma corajosa. Nós precisamos ser a igreja do Senhor de forma ousada. Nós precisamos ser a igreja do Senhor, o lugar da sua habitação, da sua presença. Precisamos ser a igreja do Senhor, o seu testemunho na terra. Então, esses dois pontos, eles são importantes. Diz assim: não vos demovais, isto é, não estejam com a mente agitada, não estáis atemorizados. Esta é uma das grandes características do nosso tempo, o medo e a insegurança. Deixe-me colocar alguns textos com vocês aqui. Vamos ler Lucas, o capítulo 21. Esse capítulo de Lucas 21, é chamado de Apocalipse sinóptico. Por quê? Mateus, Marcos e Lucas, eles são conhecidos como os evangelhos sinópticos. Esse termo foi dado por J.J. Brembach em 1774, porque ele entendeu que esses três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles estavam contidos uns nos outros, diferentemente do evangelho de João. Então eles são chamados de sinópticos. Veja bem, Lucas capítulo 1, versículo 25. Haverá sinais do sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, perplexidades,
por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas. Está vendo a palavra aqui? Pela expectativa. Isso aqui é um transtorno de ansiedade. É pessoas que já sofrem por antecipação. Pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começar estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Você pode ver o contraste que existe do versículo 28 com o versículo 25. Veja que no versículo 25 fala sobre angústia e perplexidade. No versículo 28 fala de exultar e erguer a nossa cabeça, andar de cabeça erguida. Então você pode notar que existe uma dificuldade entre aquilo que vai acontecer emocionalmente, espiritualmente com o mundo e aquilo que vai acontecer emocionalmente, espiritualmente com a igreja. Nesse tempo do fim, nós veremos a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem. Os que não servem a Deus, eles sofrerão angústia e perplexidade. Os que servem a Deus, eles estarão exultantes, eles estarão de cabeça erguidas. Por quê? Porque eles sabem que a redenção do corpo, aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, quando o nosso corpo corruptível for ser transformado, for ser tomado pela incorruptibilidade, e nesse corpo será tragada a morte pela vitória. Então aqui, eu quero analisar alguns textos com vocês, ou alguns pontos desse texto. O primeiro ponto que eu quero abordar com vocês, está aqui no versículo 25, a palavra sinais. Sinais. Espiritualmente falando, irmãos e irmãs, sinais é uma ocorrência incomum, que transcende a normalidade das coisas. A palavra sinais. Então o Senhor está dizendo que haverá algumas ocorrências incomuns, que transcenderá o curso normal da natureza. É isso que o Senhor está dizendo, preste bastante atenção. Depois ele fala de angústias. Aqui o sentido é apertos, sofrimentos, provocados por crises. A palavra perplexidade fala de não saber decidir ou o que fazer, estar perdido numa situação. Isso significa a palavra perplexidade. Então as pessoas, elas estarão em aperto. As pessoas estarão em situações que elas não saberão para onde ir e nem mesmo o que fazer. Assim estará o mundo. Hoje nós podemos ver as pessoas zombando de Deus. Hoje nós podemos ver as pessoas desprezando Deus, ridicularizando. Hoje nós podemos ver os políticos criando leis que ferem a família, que ferem a moral. Isso está acontecendo no mundo todo. Isso não é uma prioridade do nosso país. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Hoje nós estamos vendo a imoralidade ser aplaudida. Nós estamos vendo a perversidade se tornar cultura. Nós estamos vendo crimes bárbaros sendo protegidos por leis, como por exemplo o aborto. É isso que nós estamos assistindo. O que nós estamos vendo aqui na nossa sociedade talvez fosse suficiente para envergonhar a sociedade de Sodoma e Gomorra. É o que nós estamos assistindo no nosso tempo. Mas esse mundo pode zombar. Só que no relógio de Deus existem 3 ponteiros. Quando esses 3 ponteiros estiverem alinhados, um ponteiro está relacionado com a igreja, o outro está relacionado com Israel e o outro com o mundo. Quando esses 3 ponteiros estiverem alinhados dentro da cronologia escatológica, Deus vai dar um basta para esse mundo. A trombeta vai tocar e a igreja do Senhor Jesus será arrebatada dessa terra. Então, amados irmãos, preste bastante atenção nisso. E aí, eu quero te falar que antes disso, o que nós vamos perceber, o que Lucas está dizendo, que essas coisas acontecerão antes da volta do Senhor. Nós veremos sinais, nós vamos ver muitas coisas em comum, que transcende o curso normal da natureza, acontecer. Nós vamos ver, mas eu quero encorajar vocês. Amados irmãos, nós não temos por que temer, nós não temos por que nos sentir seguros. Nós precisamos ter uma visão clara do trono de Deus. Nós precisamos ter uma visão clara de que o Deus que vai julgar este mundo é aquele que guarda o seu povo. Nós não vamos sofrer nenhuma forma de julgamento, porque o nosso julgamento foi aquele que foi realizado lá no Calvário.
Nesse julgamento, nosso Senhor Jesus tomou o nosso lugar, e não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso que temos que entender. Então, por favor, veja o versículo 28. Diz assim: exultai. O sentido é levantar. Levantar ou erguer-se. Essa palavra, ela traz dois sentidos para nós. Primeiro, o sentido da alegria, do júbilo, mas ela também tem um significado que eu colocaria assim, um significado subsidiário. E aqui eu gostaria de dar uma ênfase a este significado. Lucas capítulo 13, versículo 11. Está assim, Lucas 13, 11. Veio uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Está vendo essa palavra, endireitar-se? É a palavra que nós encontramos aqui no texto grego para este vocábulo exultai. Também no sentido de endireitar, consertar ou endireitar. Eu gostaria de dar uma ênfase sobre isso aqui, porque nós temos dois sentidos. O primeiro sentido, quando vocês virem essas coisas acontecer, quando vocês virem todos esses sinais, alegre-se, exulte, erga a sua cabeça. É isso que está no texto, mas também é um ponto que traz para nós uma luz especial. Conserte a sua vida. Conserte a sua vida. Endireite a sua vida. O que está errado? Peça ao Senhor: Senhor, sonda o meu coração. Senhor, me ajude a ver os caminhos tortuosos na minha vida, os desvios no meu caráter, no meu testemunho. Este é um ponto que eu disse, subsidiário, porém não é menos importante. Porque é um momento muito especial, irmãos. Como que nós podemos ver tudo acontecer à nossa volta e nos permitirmos a vivermos uma vida que está na contramão do que Deus está fazendo? Não é possível nós aceitarmos a negligência, a frieza, a indiferença como uma condição normal na minha vida cristã. Será que Jesus morreu pelos meus pecados, aquela morte de cruz? Ele foi esmagado naquela cruz. Ele sofreu todos aqueles julgamentos injustos. Ele foi abandonado até mesmo pelo Pai naquela cruz por você, para que você se tornasse o quê? Um cristão negligente, frio, indiferente? Será que foi por isso mesmo? Será que o Espírito Santo, o Espírito do Deus triuno, o Espírito da Trindade, desceu para nos habitar, para que nós nos tornássemos cristãos frios, apostatas, cristãos que não amam a palavra, não amam uma comunhão devocional com Deus? Será que o Espírito Santo veio para nos tornar isso? Será, irmãos? Será que não está na hora de nós buscarmos luz do Senhor, ajuda do Senhor? Num momento como esse, não está na hora de nós humilharmos o nosso coração diante do Senhor? Será que não é momento de estarmos aos pés do Senhor e pedir que o Senhor nos revista dEle, nos encha dEle, que sua voz penetre o nosso coração? Será que não é hora para isso, irmãos? Será que não é momento de pedirmos ao Senhor: Senhor, passe em revista na minha vida, vem me visita, veja os caminhos maus que residem no meu coração, os caminhos nos quais eu tenho persistido a andar neles, caminhos que desonram o Senhor, caminhos que ferem o Senhor, caminhos que não glorificam o Senhor, um viver totalmente alheio a Deus e a sua palavra. Será que é isso mesmo? Será que isso é vida cristã? Será que esse é o triunfo do Calvário no testemunho do meu viver? Será que essa é a condição aceitável diante de Deus? Uma vida negligente, uma vida fria, uma vida que não tem relacionamento com a palavra de Deus, uma vida que não tem o gozo do Espírito, que não tem a alegria do Espírito, que não tem o fruto do Espírito. Será que isso é vida cristã mesmo? Essa é a vida que o Espírito Santo está gerando em você? Claro que não, irmãos. Por isso nós temos que pedir: Senhor, passe em revista na minha vida, me ajuda. Eu digo, irmãos,
Eu falo isso com reverência e temor. Eu não conheço aqui a vida de vocês, mas eu digo aqui, se você se encontra nessa condição, é urgente que você vá aos pés do Senhor, porque possivelmente você não tenha tempo de retornar, você não tenha tempo de consertar. Então conserte logo, conserte agora, porque o Senhor está falando ao seu coração. Vamos avançar aqui em Lucas 21, vamos ler agora os versículos 34 a 36. Versículo 34 diz: acautelai-vos por vós mesmos. Olha que frase interessante: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. O sentido aqui é duro, insensível, coração entulhado, eu diria assim, um coração tóxico, com as consequências da orgia. A palavra orgia aqui, vou traduzir ela no português mais simples, é o desconforto da bebedeira. Sabe quando a pessoa passa a noite enchendo a cara de bebida e no outro dia não tem aquela ressaca? É isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo justamente isso, a consequência da bebedeira, da ressaca, do desconforto da bebida. Aí diz da embriaguez e das preocupações, a palavra que é ansiedade deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, isto é, como uma surpresa. Aí ele diz, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Aí ele diz, vigiai, pois a todo tempo orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, está em pé na presença do Filho do Homem. Eu vou tentar traduzir de uma forma mais próxima do texto grego. Diz assim, Jesus disse, fique em alerta. E eu quero, antes de prosseguir na leitura, eu quero te perguntar, meu irmão, minha irmã, você está em alerta? Você está em alerta? Há no seu coração assim uma urgência? Há no seu coração aquele cuidado, aquele zelo? Você está em alerta? Você tem uma voz de uma atalaia que martela o seu coração e diz cuidado? Ou você está despreocupado? Ou você está muito confortável nesse mundo? Ou você está buscando segurança e a estabilidade desse mundo? É isso que te ocupa, é isso que te interessa, é isso que te inquieta, essa é a sua obsessão? Pois a palavra de Deus diz o contrário, fique em alerta, não deixe que as festas, ou as bebedeiras, ou os problemas desta vida, leve você a ficar ocupado e preocupado, para que o dia do Senhor, a vinda do Senhor Jesus, não seja uma surpresa para você. Está vendo aí, irmãos? O que pode estar acontecendo com muitas pessoas? É justamente o que eu acabei de dizer. É que eles não têm aquele senso de alerta. Esse senso de alerta significa, o Espírito Santo não está falando ao meu coração. Se o Espírito Santo não está falando, porque ele não encontrou liberdade para falar, não encontrou um lugar para falar. Você pode ouvir, mas essa palavra não é vida. Você pode estar ouvindo, você pode estar lendo, mas isso não é vida. E o que acontece? Aí o nosso Senhor vai dizer algo muito claro, preste bastante atenção. Ele diz assim, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, de surpresa. Irmãos, preste bastante atenção, de surpresa. É curioso, irmãos, que a vinda do Senhor não deveria ser uma surpresa para nós. Jesus disse que o dia e a hora, ninguém sabe, só o Pai. Ele está falando do dia e da hora. Imagine que o seu cônjuge, ele sempre te faz uma surpresa no dia do seu aniversário, certo? Ele sempre faz, sempre ele te surpreende, sempre ele tem uma novidade, mas você nunca sabe a hora que vai ser a surpresa. Às vezes ele faz no café da manhã, às vezes ele faz na hora do almoço, às vezes ele faz na janta, ou às vezes ele faz na tarde, no final de tarde, ou às vezes ele faz bem cedo, já quando dá meia-noite e 1 minuto, ele já faz uma surpresa. O certo é que ele faz. Mas você sabe o dia do seu aniversário, não sabe? Claro que sabe.
O cristão que não sabe o tempo da volta do Senhor, eu volto a dizer, ele está caminhando a vida espiritual às cegas. Ele se perdeu na jornada. Ele se perdeu, ele não está tendo discernimento desse kairos, como ele está perdido na leitura e no conhecimento da palavra. E o Senhor Jesus, ele fala aqui da surpresa, é para quem? Ele fala da surpresa para esses que estão vivendo uma vida completamente desregrada, descompromissada, esses que estão sendo tomados pelas embriaguez ou pela alegria do mundo, pelos prazeres do mundo, aqueles que estão sendo levados pelas preocupações, pela ansiedade que tem assolado essa geração. É isso que o nosso Senhor está dizendo. Veja, eu quero tomar uma palavra muito importante, a frase, aliás, acautelai-vos. Acautelai-vos. Essa é a palavra mais importante que você vai encontrar dentro desses textos. Significa, fique em alerta, dê atenção a si mesmo. E quando nós damos atenção a si mesmo, a gente sempre dá na direção errada, ou contrária à palavra de Deus. Dar atenção a si mesmo, na nossa geração, tem a ver com estética, e nunca com o nosso espírito, e nunca com a nossa alma. E o que nós estamos vendo hoje? As pessoas se portando muito com a estética, enquanto a alma está afligida, depressiva, escravizada. As pessoas têm uma estética, não estou criticando isso, só estou dizendo que você não deveria começar a dar importância para a sua vida de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Porque quando você dá a importância de dentro para fora, os valores mudam. E quando você tenta dar importância de fora para dentro, você não consegue tocar o seu espírito, você não consegue tocar a sua alma da maneira correta. Quando você começa a se entender na luz da palavra de Deus, a primeira coisa que você descobre é que você é uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Mas o correto é dizer espírito, alma e corpo. E que a parte mais importante da sua vida é o seu espírito, a parte mais importante do seu ser é o espírito. E esse espírito ele tem 3 faculdades: a intuição, a consciência e a comunhão. Na intuição, nós conseguimos receber, nós conseguimos compreender a voz de Deus. A consciência nos traz a realidade de toda a espiritualidade, de tudo aquilo que é celestial, de tudo aquilo que é divino. É a consciência que conecta com a nossa mente na alma, é a consciência do espírito que conecta com a nossa mente na alma. E a outra faculdade, ou a outra parte do nosso espírito, é a comunhão. É esse lugar onde Deus habita, é este lugar onde Deus se manifesta, é o lugar da presença de Deus dentro do nosso ser, é aí na comunhão do Espírito, é aí que você tem que dar importância. Então, veja o que diz o texto: acautelai-vos, se importe com você. Você tem entendido isso? Que você é o templo do Espírito? É aí que você tem que dar importância. Nós estamos vivendo dentro de um contexto onde a imagem é tudo. E o Deus desse século, sabe qual é o nome dele? Eu mesmo é o Deus desse século. Onde a imagem é tudo. Onde nós vemos o narcisismo digital tomando conta das pessoas. E as pessoas não estão entendendo, irmãos, que viver assim é andar na contramão da palavra de Deus. É justamente o que esse texto está dizendo. Acautelai-vos, fiquem alerta, cuide de vocês. Tem um texto lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 1, que diz assim, ó: guardai-vos, guarda a sua vida. Hoje as pessoas não estão guardando a vida dela. Você quer conhecer uma pessoa, não pergunta o nome dela, porque lá no Instagram, no Facebook, já está tudo sobre ela, já está tudo sobre essas pessoas, sobre a pessoa. Hoje as pessoas fazem uma viagem, elas expõem para o mundo todo. Cantares capítulo 4, versículo 12 diz assim: jardim fechado és tu, amada minha. Jardim fechado és tu, amada minha. Você lembra que Sansão era um homem tremendamente usado pelo poder de Deus? Aonde estava esse poder? Estava escondido dentro dele. Era um segredo, fazia parte de um mistério entre ele e Deus. Era um segredo. Os seus cabelos eram uma realidade exterior de uma verdade interior. No dia que ele contou onde estava o segredo, a força dele, ele perdeu. Ele foi derrotado.
E hoje, irmãos, nós fazemos parte de uma geração que não valorizamos a vida interior, nós valorizamos a vida exterior. E as pessoas estão espiritualmente cada dia mais pobres, mais pobres. E o Senhor Jesus está dizendo aqui: cuide da sua vida, você precisa cuidar de você mesmo. Você se lembra, irmãos, quando Ezequias, um piedoso rei de Israel, um rei piedoso, ele havia feito grandes reformas. Jerusalém havia sido tomada pelo paganismo, por toda forma de orgias e pecados. A casa de Deus estava em ruínas. Ele desentulhou a casa de Deus, promoveu reformas. Foi um rei que amava o Senhor. E uma certa feita vieram os emissários da Babilônia visitá-lo e trazer presentes para ele. Sabe o que ele fez? Ele tomou aqueles homens pagãos e abriu todos os tesouros da casa de Deus e mostrou tudo para eles. Quando aqueles homens saíram de Jerusalém, o profeta Isaías chegou e perguntou: quem são esses homens? De onde vieram? Sabe o que ele disse? São os meus amigos da Babilônia. O que você mostrou para eles? Tudo. Ele mostrou tudo. Aí está, irmãos. Esses exemplos da Bíblia não podem ser desprezados. A nossa vida interior precisa estar guardada pela palavra de Deus, pela comunhão da oração. E muitos cristãos não estão importando, por isso estão espiritualmente pobres, por isso estão escravizados em vícios imorais, por isso suas vidas e seu tempo tem sido gasto com coisas banais dessa vida. Não é possível, irmão, se vangloriar de assistir uma série, gastando horas e horas na frente de televisão, vendo todo tipo de série, e não tem menor temor, e não tem nenhuma comunhão com a palavra de Deus. Que tipo de cristão é esse? Que tipo de cristão é você? Você não sabe que o diabo está roubando o seu tempo? E tempo, espiritualmente falando, é definido por prioridades, por preferências. Aquilo que ocupa o seu coração, aquilo que realmente governa o seu coração. Tempo tem a ver com prioridades e preferências. Aonde você tem colocado o seu coração? Quais são as suas prioridades? O que tem governado sua vida? Você pode até dizer assim: irmão, é muito radical. Eu não sou radical, radical era Jesus. E a vida cristã não é opcional, a vida cristã é radical. Opcional é a vida do mundo, e tem muitas opções, e todas elas levam para o inferno. Só existe um caminho, e esse é Cristo, e Ele é radical. Ele é radical. Sabe por quê? Ele foi aquele que deixou o trono para poder te salvar, para poder me salvar. Ele foi aquele que enfrentou a morte para te salvar, por amar você, por amar a mim, por amar todos nós. Sofreu todas as injustiças por você. Sofreu todos aqueles açoites. Aquele que suportou aquela cruz de espinho por você. Aquele que entrou nas profundezas do inferno por você. Ele é que é radical. O mundo que nos abraça, ele tem muitas opções. Ele te dá muitos caminhos. Jesus não te dá muitos caminhos, não te dá um caminho. Ele é o único caminho que pode nos tirar do inferno. Amém. Então aqui está, irmãos: acautelai-vos. Cuide de você. Amém. Cuide da sua vida. Tem uma outra palavra, ou outra frase, que traduz para nós esta frase aqui de Lucas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. 1 Timóteo 4,13. Paulo vai dizer assim: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Aplica-te, é esta frase. Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. E eu digo para vocês, quando você estuda esta frase, acautelai-vos, esse termo no grego, aqui no Novo Testamento, ocorre 24 vezes. 24 vezes. E aqui é justamente esse de 1 Timóteo 4,13 que cria uma harmonia, que coloca luz aqui. Qual é a maneira que eu posso cuidar de mim mesmo? Aí Paulo vai dizer: aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. É a única forma de você guardar
ou se guardar, se proteger, alimentar o seu espírito. Aplica-te à leitura da palavra, à comunhão da palavra. Procura da comunhão da palavra tocar a vida dela, o poder transformador que há nela. Então, é isso que ele diz. Deixe-me colocar mais um ponto aqui, nós vamos terminar. Vamos para o versículo 36, que ele diz assim: vigiai, pois a todo tempo. Então ele diz, vigiai, pois a todo tempo. Significa, aqui em Lucas capítulo 21, 36. Vamos encerrar por hoje, aqui em Lucas 21, 36. Diz assim: vigiai, pois a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e estarei em pé na presença do Filho do Homem. Então nosso Senhor vai dizer assim, que a vigilância, nesse tempo do fim, deve ser a nossa conduta. Vigiar é a nossa conduta. É a nossa conduta de todo o tempo. Nós não podemos perder a vigilância. E se você perceber que a palavra vigiar aqui, ela cria uma conexão com acautelai-vos. Está em alerta. Está em alerta e também vigiar. Só que a vigilância é o aspecto objetivo e acautelai-vos é o aspecto subjetivo. E você vê que existe uma harmonia nessas duas palavras. Então o Senhor começa com uma palavra, dizendo acautelai-vos, e ele termina com a palavra vigiai o tempo todo. Essa deve ser a vossa conduta de vida. Então precisamos estar vigilantes o tempo todo. E hoje muito mais ainda. E por que muito mais? Porque até 10 anos atrás, nós vivíamos num mundo completamente diferente. Hoje nós vivemos num mundo que passou por uma profunda transformação em 10 anos. Em 10 anos. O mundo passou por uma grande transformação. Há 100, 200 anos atrás, havia mudanças de comportamento social a cada geração. Hoje, a cada 5 anos, a sociedade ela sofre uma transformação. O que nós éramos há 10 anos atrás, nós não somos hoje. Houve uma transformação em todos os sentidos. Hoje, nós temos o mundo virtual. Há 10 anos atrás, nós dizíamos assim, nós temos o mundo natural e o mundo espiritual. Hoje nós temos o mundo natural, o espiritual e temos o mundo virtual. O mundo virtual é uma realidade. E por conta desse mundo virtual, hoje nós estamos vendo muitas coisas boas, é claro, mas estamos vendo tragédias, uma tragédia social. Hoje nós estamos vendo mudança de valor, de comportamento, de conduta e tudo mais. E quando se fala de vigiar hoje, nós não podemos ignorar o mundo virtual. Porque o poder do mundo virtual é um poder que nos atrai, nos distrai e nos destrói. O poder do mundo virtual, primeiro te atrai. Porque aqui, eu acredito, que não há nenhuma pessoa dentro deste lugar que de maneira direta não esteja envolvido pelo mundo virtual. Todos nós. Hoje nos nossos smartphones, nós somos controlados, desde o despertador que nos acorda pela manhã, que forma a nossa agenda, que programa a nossa vida, que mantém nossas contas, que organiza tudo em nós e para nós. Ali você tem tudo. Você tem dispositivo de música, você tem dispositivo para tudo. E eu digo para vocês, isso não é coisa do diabo. Eu não posso dizer de forma alguma, pelo contrário, isso facilitou a nossa vida. Só que a gente não está discernindo o poder que está por detrás disso. O poder que está por detrás disso. Por um lado, amém, facilita a comunicação, viabiliza muitas coisas importantes na nossa vida. Contra isso, ninguém pode dizer algo negativo, ou que seja algo pejorativo. Mas também não podemos ignorar que o poder do mundo virtual tem transformado o comportamento das pessoas, tem transformado o comportamento das crianças, tem destruído casamentos. Eu conheço muitas situações em que os casais passaram a viver separados dentro de casa, onde a comunicação foi perdida, onde as crianças e os pais estão completamente distantes. Se o pai vai procurar um filho, hoje ele não vai na rua, ele vai dentro do Instagram e manda uma mensagem para o filho: filho, nós estamos te esperando na mesa do jantar. Ou então ele vai pelo WhatsApp para chamar o filho que está do lado dele.
E assim que se tornou a nossa sociedade. Isso tem tomado o nosso tempo, isso tem corrompido os nossos valores, isso tem nos afastado da palavra de Deus. Você sabia que os magos da tecnologia do mundo virtual, eles construíram no Vale do Silício uma escola para os seus filhos, e eles proibiram os filhos deles ter contato com o smartphone? Mas eles criaram isso para os nossos filhos. Entende? Então, vigilância hoje, sim, inclui o mundo virtual. Porque o mundo virtual tem um poder assustador de nos atrair, de nos distrair e de nos destruir. Vigiar hoje, irmãos. Porque o que está acontecendo é justamente uma mudança de comportamento em nossa espiritualidade. Está mudando a nossa forma de discernir, de contemplar, de nos aquietar. Estudos da neurociência provam hoje que o vício em celular tem o mesmo efeito no cérebro que o vício da cocaína. Imagine o mesmo poder da cocaína no nosso cérebro. Pessoas estão sendo destruídas por conta disso. Não é problema nenhum você ter o celular. O problema é o celular ter você. Não é você controlar o celular, é ele te controlar. É ele mudar suas prioridades, ele mudar sua maneira de ser, ele fazer de você um zumbi, ele roubar o seu tempo do Senhor, roubar o seu tempo da palavra. Porque muitos celulares aí, irmãos, e eu fico assustado com isso, tem celular de um cônjuge que o cônjuge não pode nem chegar perto. Você imagina? O irmão tem um celular e a esposa dele não sabe nem a senha. O divórcio já começou aí, a destruição do lar já começou aí, o adultério já começou aí. Compreende? Porque as pessoas passam a ter um mundo paralelo. Tudo isso é perigoso, irmãos. Isso está destruindo vidas, isso está destruindo famílias. Essa vida oculta um dia vai trazer um dano muito grande para você. Vigia, cuide da sua vida. É o que o Senhor está dizendo para nós. Ele está dizendo isso hoje, está dizendo agora. O Senhor sabe o perigo que você está correndo, que o seu casamento está correndo, que a sua vida espiritual está correndo. É o que Ele está dizendo aqui agora. Observe bem. Está em pé na presença do Filho do Homem. Aqui eu quero citar alguns textos, pelo menos dois. Não precisa abrir sua Bíblia não. O primeiro está em Joel capítulo 2, versículo 11. Se você quiser anotar, Joel capítulo 2, versículo 11. Diz assim: o Senhor levanta a voz do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso aquele que executa as suas ordens. Agora preste atenção: grande é o dia do Senhor, e muito terrível, e quem poderá suportar? O sentido aqui é: e quem poderá estar em pé? Quem poderá estar em pé? É a mesma coisa que está dizendo aqui no versículo 36 de Lucas, capítulo 21. Está em pé na presença do homem. Vigiai para estar em pé na presença do homem. Aí Joel está dizendo as mesmas coisas, e ele diz assim: quem poderá suportar o tempo da sua vida? Quem poderá estar em pé no tempo da sua vida? Mesma coisa, irmãos. Vamos para um outro texto, Malaquias capítulo 3 e o versículo 2, diz assim: mas quem suportará o dia da sua vinda, e quem poderá subsistir? É o mesmo sentido aqui no hebraico, em Malaquias, é quem poderá estar em pé no tempo da sua vinda. Lucas vai dizer, sabe quem? Aqueles que souberem espiritualmente vigiar, aqueles que estiverem mantendo seus corações em alerta. Esses é que vão ficar em pé, esses é que vão subsistir. Do contrário, irmãos, o que nós vamos ter? Nós vamos ter muitos que vão se surpreender, muitos que vão ter que experimentar a grande tragédia, a maior de todas: perder a volta do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, que esta palavra seja de encorajamento para vocês, seja uma palavra de vida, seja uma palavra que te leve aos pés do Senhor, que você tenha a humildade de chegar diante do Senhor e pedir: Senhor,
sonde o meu coração, sonde as minhas motivações, o meu tempo, as minhas preferências, a maneira como eu tenho vivido na tua presença. Irmãos, isso é misericórdia do Senhor, é um chamado de amor, é um chamado de cuidado, é um chamado de um Deus que nos ama, que não quer que nós venhamos nos perder nessa geração. Então que o Senhor vos ajude, que o Senhor vos abençoe. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, Pai, nós te pedimos de maneira especial, Senhor, vem e revela a tua palavra a nós, vem e continue falando aos nossos corações, Senhor. Aqui está a tua palavra exposta a todos nós neste lugar. Então, Senhor, trate conosco, trate com a minha vida, Senhor, trate com a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs neste lugar. Senhor, só tu sabe o que está ocorrendo em nossos corações, só tu conheces os nossos caminhos maus. Então vem com a tua palavra de vida, tira-nos, Senhor, de todo o precipício espiritual, alegra, Senhor, a tua presença, o teu Espírito, alegra, Senhor, a tua palavra dentro de nós traz gozo, traz alegria. Ó Senhor, que tu possas encontrar em nós um lugar de satisfação, de alegria do Senhor, em cada um de nós, Senhor. Desperta o nosso coração, aviva-nos, Senhor, pelo trabalho da tua palavra. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, abençoe o teu povo nesta noite aqui. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.